para a glória de Deus. Vamos junto? Vamos na fé? Vamos em nome de Jesus? Rapidinho. Hoje, dia 14 de maio de 2026, quinta-feira. Ok? Deus vai te abençoar. Conto com as suas orações, tá? Para ser uma live simples, uma live que transmita realmente a palavra de Deus. Não a minha palavra, mas a palavra do Senhor. Ok? Vamos orar, né? Pai, neste momento eu clamo a Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça, da unção do Espírito Santo, para transmitir a Tua santa e poderosa palavra, Senhor, que transforma, que liberta. Oh, Pai, que eu possa transmitir, que eu diminua, mas que o Senhor cresça na minha vida, que Jesus seja glorificado, porque só Ele é o Senhor, o Salvador. Aleluia. Toda glória a Ele. Que o Espírito Santo possa tocar em cada um de nós e nos ensinar, nos revelar a Tua santa palavra. Amém. Vamos lá? Mas antes quero dizer o seguinte, eu vou estar perguntando para algumas pessoas que eu envio no WhatsApp, mas parece que não está acompanhando pelo WhatsApp. Então vou perguntá-las se quer que eu continue enviando ou não. Se a pessoa não responder nada, é sinal que não está acompanhando, né? Algumas pessoas, porque eu preciso retirar essas pessoas que não estão acompanhando para colocar outras no meu grupo de transmissão, né? Quero ter apenas 1 ou 2 grupos só de transmissão, né? Mas essas pessoas podem continuar vendo no YouTube, está no YouTube, está no Face, está no Instagram, agora já tem até o Telegram. Meu Deus. O meu canal no YouTube é o meu nome, né? Helênio Dalboni. Helênio com H. Ok? Tudo certinho? Podemos começar? Então vamos lá. Hoje, 4º estudo sobre a salvação. Eu falei que ia fazer 4, né? 4 estudos. Então esse é o 4º estudo. Quinta-feira será um tema novo. Então vamos lá. A pergunta é essa. Se a pessoa pecar depois que aceitou a Jesus Cristo, perde a salvação? É uma pergunta, né? Perde? Bom, vamos lá, vamos estudar, né? Quando somos salvos, somos adotados na família de Deus, ok? Agora vamos imaginar uma criança, depois de ser adotada por alguém, e essa pessoa essa pessoa pega e joga ela na rua, essa criança, só porque ela cai, enquanto está aprendendo a andar. Então a criança está aprendendo a andar, ela cai. Imagina aí, uma pessoa, o pai adotivo pega essa criança e joga na rua. É possível? Então, a ideia de que um ato de pecado pudesse atirar uma pessoa para fora da família de Deus, não está na Bíblia. Entendeu? Vamos ler 1 João 1, 7, 9. Está escrito aqui, ó. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7.
se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o versículo 9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Entendeu bem? Então, uma criança cai. O pai vai jogar fora? Não. Assim também. Deus está nos ensinando a caminhar. Entendeu? Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. 1 João 1, versículos 7 e 9. Muito bem, continuando. Devemos, em amor e em temor a Deus, procurar viver uma vida que seja agradável a Ele, certo? Os atos de pecado ou rebelião pode levar embora a alegria da salvação, ok? Uma pessoa que é nascida do Espírito de Deus será trazido sempre ao arrependimento toda vez que pecar. Entendeu? Olha que está em 1 João 5,18. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. Vamos lá? Diz assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nela. Então, quem é nascido de Deus não vive pecando, entendeu? Todas as vezes que pecamos, o Espírito Santo nos conduz, nos conduz ao arrependimento, entendeu? O que devemos fazer é confessar e arrepender-se. Quando Davi pecou, ele teve uma atitude de arrependimento. Embora o castigo tenha vindo a ele, mas Deus o amou e o perdoou. E ele se expressou isso tudo no Salmo 51, né? No versículo 11, ele disse: não me lance fora da tua presença, nem me retire o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, no Salmo 51, versículo 11, ele diz, né? Não retire de mim o teu Santo Espírito. Ok? Essa afirmação nos mostra que ele tinha o Espírito Santo. Mesmo ele pecando, ele tinha o Espírito Santo. E Deus o amou e o perdoou, porque ele reconheceu e se arrependeu. Se arrependeu, né? Muito bem. Agora, se alguém diz que o sangue de Cristo é algo comum, impuro, e renuncia à salvação que ele recebeu, então aquela pessoa pode ter perdido a salvação por completo, como está em Hebreus 10, 29. Vamos ler. Hebreus 10, 29.
diz assim: imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Então, imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E ele termina dizendo: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então isso aí é Hebreus 10, 29. É a pessoa que considera o sangue de Cristo coisa comum ou impura. Entendeu? Aí a pessoa está renunciando à sua salvação, que ela recebeu. Essa pessoa pode perder a salvação por completo, sim. Aí é só conferir Hebreus 10, 29, que vê que há essa possibilidade. Mas esse mesmo livro de Hebreus diz, entendeu? Diz lá, diz: mas a vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Hebreus 6, versículo 9. Vamos achar aqui, vamos ler esse versículo. Hebreus 6, 9. Diz assim: mas o que querem, Hebreus, Jesus amado, estou em outro lugar. Hebreus 6, 9. Quanto a vocês, meus amados, ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam, coisas relacionadas com a salvação. Então, ele disse, esperamos coisas melhores de vocês. Muito bem. É muito difícil de crer que alguém que tenha nascido de novo se afastaria tão longe assim de Deus. É coisa que a gente não pode imaginar, né? Como é que pode uma pessoa se afastar tão longe de Deus assim, a ponto de perder sua salvação? Então, voltando ao assunto do pecado. Somos nova criatura, certo? Somos nova criatura em Cristo, em Jesus Cristo. Infelizmente, ainda estamos sujeitos a pecar, né? Mas sabemos que a perfeição nos espera no céu, só no céu, certo? Vamos ler aqui 1 Coríntios. 1 carta de Coríntios vai falar isso, ó. 1 Coríntios 15, versículo 54. Diz: quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, entendeu? O que é mortal se revestir de imortalidade, então é a perfeição, né? Aí chegou, aí a perfeição nos espera no céu, certo? Agora estamos unidos com Cristo, com Jesus Cristo,
na salvação. Porém, estamos sendo progressivamente transformados na sua imagem, como está em 2 Coríntios 3,18. Vamos ler essa passagem que é muito importante. Diz assim: e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados entendeu? De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Então, nós somos transformados de glória em glória na sua imagem, quer dizer, a imagem de Jesus, é o modelo. Nós somos transformados progressivamente, através do Espírito. 2 Coríntios 3, capítulo 3, versículo 18. Entendeu? Muito importante ser isso. Na morte, o crente se torna perfeitamente sem pecado. João, mas na morte o crente se torna perfeitamente sem pecado. Ok? Valeu aí? Ajudou? Então, concluindo, nós somos salvos e o arrependimento, o perdão está à disposição dos seus filhos que querem caminhar, querem prosseguir na caminhada, né? Não há perda de salvação, não. Só perde a salvação quem quer conscientemente negar o sangue de Cristo, negar sua própria salvação. É uma coisa que a gente acha quase que impossível, mas Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa, né? Mas Jesus é maravilhoso, vamos prosseguir, nós somos transformados progressivamente na sua imagem, através do Espírito Santo, né? E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Agora, temos que confessar nossos pecados. Não é assim, eu confesso meus pecados. Não, pecado tem nome. Eu confesso que aqui eu errei. Nessa situação eu falei que não devia, eu fiz que não devia. Tem nome pecado. E arrepender-se. Mas confia, Deus purifica e Ele te chama a caminhar. Vamos caminhar. É como se te desse a mão e falar, filho, vamos caminhar. Esquece que eu já paguei, o preço eu já paguei na cruz por você. Já levei seus pecados e me ofereci em seu lugar como um cordeiro que foi oferecido em holocausto, em oferta. Jesus te chama a caminhar com Ele, certo? Eu e você. Aleluia. E vamos que vamos, né? Andar em amor e em temor de Deus. Procurar uma vida que seja agradável a Ele, né? Mas estamos sujeitos à perfeição só no céu. Aqui estamos sujeitos a pecar. Mas não perdemos a salvação, não. Só perde quem quer perder mesmo. Deus sempre, o Espírito Santo sempre nos leva ao arrependimento e à confissão do nosso pecado, né? Aleluia. E vamos caminhar, né? Que Deus espera em nós coisas melhores, como está em Hebreus 6, 9. Esperando coisas melhores de nós, certo? Somos nova criatura em Cristo. Vamos caminhar. 1 Coríntios 3,18. 2 Coríntios 3,18, né? Nós estamos num processo de santificação pelo Espírito. Vamos orar. Pai, completa essa imagem. Tu hás de completar, tu hás de falar melhor aos corações, Senhor. Pessoas vão receber essa palavra
E essa palavra vai de ajudar alguém, meu Pai, na caminhada. Ele falou, sou feliz com Jesus, que é meu Senhor, meu Salvador. Com Ele há garantia. Eu estou segurando, Ele está segurando a minha mão e eu caminhando com Ele. Ele perdoa todos os meus pecados, porque o sangue que Ele derramou na cruz foi para isso, para me purificar, me limpar. E eu me arrependo e quero consertar dia por dia. Quero chegar às pessoas que eu ofendi e falar com elas, pedir perdão. É maravilha, quando a gente se humilha, né? Aí Deus exalta. Maravilha, glória a Deus. E aquelas pessoas que me ofenderam, eu quero perdoar de coração, como manda a palavra. Aí eu vou andar com Jesus realmente, cada dia tomando posse da minha salvação. Amém? Recebeu aí? Deus te abençoa. Vamos orar mais um pouquinho? Senhor, abençoa teu filho, abençoa meu pai, aqueles que receberem essa palavra. Completa, Senhor, fale mais, que a tua palavra seja esclarecida, clareada. E as pessoas falam, não, muito obrigado, Senhor, tu és mesmo a minha garantia, minha certeza, minha convicção. Aleluia. E eu vou caminhar com Jesus, certo? Aleluia. Ele está na minha vida. E eu vou, com a graça dele, olhando para o alvo, vou chegar lá. Em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Segunda-feira, começando um tema novo. Nós vamos falar como saber, como descobrir, como saber a vontade de Deus. Vai ser um tema interessante, não é? Como que eu posso saber a vontade de Deus? Segunda-feira vamos tratar desse assunto. Deus abençoe. Muita paz no seu coração. Forte abraço. Muito obrigado, tá? Amém. Amém, amém, amém. Deus abençoa.